Meu nome é Rosa Maria Lopes Afonso e o meu trabalho é voltado para a intervenção lúdica com crianças na clínica. E é claro que eu também estudo quais os materiais que são indicados para que o terapeuta possa fazer esse trabalho de leitura lúdica sobre o que está acontecendo com a criança. Eu escolhi hoje para falar sobre a brincadeira de cozinha, né? Vou terminar dando um exemplo clínico, né? Sobre o quanto que a brincadeira de cozinha ela pode ser muito significativa de expressão da problemática da criança. Todo o trabalho está baseado a parte clínica nesses dois livros, né? Esse primeiro sobre a parte de como a leitura cognitiva ela também é importante para o clínico. E aqui nós temos esse segundo, onde tem vários autores que utilizam o lúdico, inclusive eu, para fazer a intervenção de ludoterapia, ludodiagnóstica e de ludoterapia. Essas pesquisas, ela tem como base toda a parte do Laboratório de Epistemologia e Reabilitação Psicossocial da USP, onde é feito todo um trabalho sobre a estrutura mental da criança, como a representação ela pode estar expressa, se ela não estiver expressa no brinquedo, como que o terapeuta pode atuar ajudando a criança na expressão da sua vivência, né? Então, nós estudamos principalmente a vivência do ser humano, né? Nesse laboratório. Especificamente, por exemplo, quais as aplicações disso? Por exemplo, uma criança, ela pode vir com um diagnóstico de depressão, mas, na verdade, ela tem um problema de representação. Então, não é que ela é depressiva, ela tem uma dificuldade de expressão que a gente observa isso no lúdico. Ou, por exemplo, a criança que tem um problema nessa representação, né, ela pode apresentar um comportamento hiperativo. Então, às vezes, ser confundida com um diagnóstico de hiperatividade, mas a gente precisa estudar como está essa representação da criança. Por isso que o trabalho de intervenção ludodiagnóstica, ele é fundamental. Nós entendemos que, se porventura a criança apresentar um problema nessa expressão, né, principalmente na expressão da cena, que é uma etapa da representação da criança, que ocorre por volta de 3, 4 anos, né? Começa essa estruturação. Se a gente detectar uma dificuldade, nós temos que intervir e levar a criança a ajudar a expressão dessas suas dificuldades. Portanto, o nosso objetivo é bem clínico. E o que é uma cena? Por exemplo, essa é uma cena, né? Nem sempre a criança vai estruturar dessa maneira, bonitinho assim, né? Então, principalmente a criança que tem uma dificuldade na representação. Então, tem toda uma definição do que é cena por trás, essa definição é toda baseada na formação do símbolo de Piaget, né? Por exemplo, simplesmente colocar personagens, isso não é uma cena, né? Ou simplesmente, isso não caracterizaria uma cena, né? E o que é elaboração afetiva? Daí a gente utiliza toda a parte da fundamentação psicanalítica freudiana e kleiniana, né? Onde a gente entende que o que seria uma elaboração afetiva é a criança conseguir conectar aquilo que ela está fazendo com o brinquedo, com a sua vivência, né? E isso
isso é feito durante o trabalho ludoterapêutico. Alguns perguntam quais os materiais indicados, né? Aqui a gente tem um exemplo de materiais normalmente utilizados, né? Nas clínicas, escolas, né? Ou quando você tem uma condição uma condição financeira não muito adequada para utilizar. O que eu sempre recomendo é a estruturação de ter cenas ou possibilidades, por exemplo, de blocos, para a criança possa montar essas cenas, né? Então, às vezes, os objetos mais estruturados, como uma casinha, são mais caros, né? Às vezes a gente não dispõe, né? Mas a gente pode dispor de materiais não estruturados, como os jogos de construção, para a criança poder estruturar essa cena, né? O que a gente sempre recomenda que os materiais eles devem seguir aquilo que a Melanie Klein recomenda. Devem ser brinquedos que a criança de fácil manuseio e que a criança possa ter o controle sobre os objetos, ou seja, não recomendo materiais muito grandes, né, que atrapalham, né? Aqui você tem aqui alguns ideais, né, por exemplo, esse aqui está aqui no meio, seria o ideal, né, de uma cena, mas às vezes a gente tem que contar com materiais não tão caros, né? E aqui a gente entra, por exemplo, a brincadeira de uma cozinha, né, pode colaborar para a expressão da criança. A cozinha, ela pode ter como significados, e em geral aparece isso no atendimento, conteúdos ligados à relação materna, à busca, por exemplo, de proteção, necessidades às vezes alguma necessidade que a gente chama de fixações orais. O que é isso? É a criança que busca uma certa dependência, espera que o adulto a ajude a suprir todas as suas carências, né? Então, esse seria um dos possíveis significados, né? E é claro que aqui a gente teria vários outros significados se a gente pudesse parar e discutir, né? Então, a panelinha onde tem um alimento, né? Aí os pratinhos, né? Onde você dispõe para já oferecer ou então dar aos bonecos aquilo que ela gostaria de receber, né? De atenção, de dar para exercer o papel materno ou até de receber, né? Aqui a gente tem um exemplo fictício, né? Por exemplo, de uma criança que ela foi violada sexualmente por um adulto, e na sessão ela começa a colocar coisas grandes e buracos pequenos, e utiliza as panelinhas também para isso. Utiliza também um carrinho, que ela também tenta colocar dentro de um pote de alimento do material da cozinha. Depois ela faz desenhos em que a menina tem um monstro, né, no colo, né, e ela diz, ela tem ele dentro, né, vai para as panelinhas e depois diz que ela está com muita fome e que a mãe foi trabalhar, né? Então, essa é uma menininha, e ela diz que à noite, né, esse monstro volta, né, ele diz que a menininha vai morrer de fome até de noite quando o monstro for embora para a casa dele, né? Então, era uma criança que era cuidada pelo padrasto, e ela pode estar aqui expressando através das panelinhas, a falta de cuidado que ela recebe, a falta de cuidado materno que ela recebe, né?
As referências aqui, né, que a gente utiliza, se vocês veem, assim, toda a referência, por exemplo, o nosso Freud é um dos que, na verdade, deixou tudo estruturado, né, que a criança, ela, através do brinquedo, ela expressa a sua angústia e ela elabora a sua angústia, né? Então, eu tenho aqui, eu quero agradecer e espero poder dar a minha colaboração em relação ao uso, né, do lúdico na intervenção clínica. Obrigada.